Bom dia, irmãos. Graça e paz da parte do Senhor. Abra sua Bíblia, Provérbios, capítulo 1. Provérbios, capítulo 1, verso 5. O texto o texto já está projetado. Pessoal bem veloz, né? Provérbios, capítulo 1, verso 5. Amém? A palavra do Senhor diz assim: ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Vamos ler novamente? Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber. Meus irmãos, entre os anos de 428 a 328 a.C., existia um filósofo chamado Platão. Bom, Platão apresentou uma teoria chamada... Na verdade, ele propôs uma teoria sobre o mundo das ideias, né? Então, ele acreditava que o mundo visível, o mundo que nós estamos contemplando, é apenas um reflexo daquilo que existe numa realidade superior. Bom, há muita verdade nisso, mas eu acho que os irmãos vão entender um pouco mais conforme a mensagem. O fato é que Platão e outros filósofos gregos, eles influenciaram muito a nossa forma ocidental de pensar, de criar, de construir. E agora, trazendo para os nossos dias, bom, os irmãos que estão assistindo a mensagem em casa, estão lá no conforto da casa deles, e eles estão acessando o que está acontecendo aqui no auditório do Parque das Águas, através de um link, através do YouTube. Se você pensar nessa imagem que está sendo refletida aqui agora, a imagem não está aqui, correto? A imagem está no computador ali do Wagner. Né, Wagner? A imagem está ali no computador do Wagner, sendo refletida aqui. Então, a imagem está no computador, mas o reflexo está aqui. Então, veja como a filosofia grega, ela influenciou toda a nossa forma ocidental de pensar, de criar, de viver, né? E, bom, esse é um bom ponto de partida para a gente entender o livro de Provérbios. Provérbios, meus irmãos, contém muita sabedoria, no entanto, é apenas uma sombra daquilo que nós podemos encontrar em Cristo Jesus. Então, para a gente entender um pouco mais desse livro, e aprofundar e entender de fato aquilo que Jesus fala através de Provérbios, né? É importante que a gente se aprofunde aqui no verso 5, que diz assim: ouça o sábio e cresça em prudência, o instruído adquira habilidade. Então, a palavra hebraica para sábio aqui não se refere apenas a alguém que acumula informações, uma pessoa culturalmente inteligente, mas sábio, em Provérbios, é aquele que teme ao Senhor, é aquele que ouve a tua voz, é aquele que tem um coração ensinável, é aquele que guarda a instrução, que age com prudência, que compartilha conhecimento e que fala com equilíbrio. Perceba, meu irmão, que você pode ser o mais inteligente do mundo, dominar todos os assuntos acadêmicos. Você pode, sim, decorar todos os versículos desse livro. E, mesmo assim, não ser considerado sábio.
à luz de Provérbios. Bom, o livro de Provérbios tem um propósito de mostrar como aplicar a sabedoria no cotidiano. E por isso o leitor-alvo parece um jovem que precisa de muita disciplina, que, na verdade, precisa de uma visão de mundo, né? De uma visão da vida, de alguém experiente para falar assim, ó, meu filho, segue por aqui. Meu filho, não faça isso. E se você reparar na leitura aí do livro, você vai ver tantas e tantas vezes a expressão, meu filho. Então, parece que o público-alvo é bem jovem, ou aplicado, né, amplamente a uma pessoa que está num processo de amadurecimento. Então, Provérbios, meus irmãos, se apresenta como uma bússola para guiar uma embarcação da vida, talvez. Diante dessa realidade, Salomão, inspirado por Deus, olhou para o mundo à sua volta com as lentes da aliança do Senhor e viu que a única maneira de entrar no caminho da sabedoria é pelo temor do Senhor. Mas, afinal, o que é temer ao Senhor? Temer ao Senhor é se sujeitar à vontade de Deus. Temer ao Senhor é colocar o seu coração diante de Deus e entender a grandiosidade do Evangelho. Temer ao Senhor não é algo natural do ser humano, mas fruto da ação de Deus. É reconhecer que sem a graça especial não há como compreender, desejar ou trilhar o caminho da sabedoria verdadeira. Então, é uma ação de Deus por sua única e exclusiva iniciativa, que nos tira do estado de pecado e de morte e nos transporta a experimentar todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Por isso, a fonte de sabedoria, ou seja, o próprio Deus que se manifesta em Cristo encarnado, crucificado e ressurreto. O Espírito Santo é aquele que atua na regeneração, na iluminação, para entendermos as verdades do Evangelho. Por isso, o sábio aqui descrito em Provérbios tem a consciência que a sabedoria não está nele, mas está em Deus. Meus irmãos, Deus, em sua bondade e misericórdia, com a sua graça comum, que alcança todo ser humano, permitiu, sim, que houvesse fragmentos de sabedoria na humanidade. Então, a gente não pode se apegar à ideia que a sabedoria é da nossa fé reformada calvinista, presbiteriana. Há verdade e há muito conhecimento e sabedoria nas ciências do mundo. Bom, é uma bondade de Deus, apesar de não redentora, mas derramada sobre a humanidade. Por isso, irmãos, doutrinariamente, nós entendemos que Deus, em sua providência, ordena tudo para o bem da criação. É Ele que sustenta todas as coisas. Nós entendemos e acreditamos que a graça comum, ou seja, a bondade de Deus com a humanidade, permite aos incrédulos produzirem cultura e ciências úteis. Portanto, nós não podemos ser ingênuos. Não existe neutralidade nesse mundo. Você que é cristão, você precisa ter a responsabilidade de analisar todas as coisas. Porque senão seria um trabalho muito fácil, né? O reverendo Jackson chega aqui e fala, ó, você pode isso, você não pode aquilo. Não. A responsabilidade é sua e minha de termos o discernimento para entender aquilo que é lícito e aquilo que não é lícito. Aquilo que é mal e aquilo que é bom. O sábio, segundo Provérbios, reconhece que tudo vem do Senhor, meus irmãos. Entende que a fonte de sabedoria não está nele, mas vem de Deus. Isso não quer dizer que o conhecimento desenvolvido pelos sábios não seja importante. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de pensar com os irmãos nessa manhã é que a sabedoria ela é inseparável. Ela é inseparável do conhecimento e também do autoconhecimento. Por isso, glorificar a Deus na vida prática é aprender, é estudar, é crescer. Então, para glorificarmos a Deus,
Nós precisamos estudar, nós precisamos ir além. E por isso o Evangelho nos orienta ao uso desse conhecimento que a gente adquire pela vida, no curso que você faz, na faculdade que você faz. Bom, para a glória de Deus, na verdade, para você e eu glorificarmos a Deus dirigindo um carro, eu acredito, e eu realmente quero acreditar, que você passou pelo autoescola, né? O autoescola te ensina as leis, a praticar, e o Evangelho te ensina a ser paciente no trânsito, a ser pacífico, respeitoso, mesmo diante de uma fechada de graça. Para glorificar a Deus com o uso do seu dinheiro, meus irmãos, você precisa se educar financeiramente. Você precisa ter um orçamento, você precisa se planejar, você precisa economizar. Mas, absolutamente, aquilo que te transforma numa pessoa generosa é o Evangelho. Para você glorificar a Deus, sendo excelente profissional na sua empresa, e aqui eu quero abrir um parênteses para o Emerson ouvir essa mensagem, você precisa estudar com seriedade. Você precisa honrar o seu chefe. Você precisa fazer uma faculdade, um curso de especialização, talvez entrar num MBA, num treinamento, enfim, mas é o Evangelho que te traz a consciência que o seu trabalho não é para o seu chefe, mas para Deus. E é um campo missionário muito fértil. Agora, meus irmãos, para você glorificar a Deus educando seus filhos, você também precisa buscar conhecimento. Você precisa estudar. Principalmente se o seu filho é uma criança. Outro dia, um irmão aqui da igreja me deu uma aula de como cuidar de um recém-nascido. Eu falei, Jesus, eu preciso nascer de novo. Entrar numa escola aí de pais para poder dar conta disso tudo. Eu nem sabia o que era rotina de sono, mas existe um negócio chamado rotina de sono e é complexo. Você tem que mudar a sua vida para poder fazer esse negócio dar certo. Então, você tem que buscar conhecimento, entender quais são os estímulos verbais e não verbais, entender o momento certo da introdução alimentar e, talvez, criar os seus filhos, baseando-se unicamente na sua experiência de vida, não seja o melhor caminho. Meu irmão, se você é pai de um adolescente, primeiro, você tem que trazer ele aqui todo domingo às 9 da manhã, que a gente está aí para ensinar os adolescentes a palavra de Deus. Mas, se você é pai de um adolescente, meu irmão, você também precisa buscar conhecimento. É preciso entender como o seu filho pensa. Entender as suas fragilidades, os seus medos, suas pressões. É preciso entender o que é específico de cada fase da vida. Aquilo que é imaturidade passageira e aquilo que também é rebeldia. E, absolutamente, é preciso parar de fugir de conversas difíceis. E aqui é meio complexo, porque, sim, eu estou falando de vícios, estou falando de pornografia, eu estou falando de sexualidade, de drogas. Meu irmão, você que tem um filho adolescente, você chamou ele para trocar aquela ideia sobre sexo? Difícil, né? Eu ainda não sou pai, né? Então estou me preparando para isso. Então, meus irmãos, não coloque essa tarefa para a escola. Não coloque essa tarefa, não terceirize essa tarefa para a internet. Essa responsabilidade é sua. A sabedoria também é inseparável do autoconhecimento. Deixa eu tirar meu computador daqui, porque eu acho que vocês perceberam que ele não funcionou, né? É fundamental, meus irmãos, que nós venhamos a conhecer as nossas emoções.
Porque para você glorificar a Deus com as suas amizades e com os seus relacionamentos, você precisa saber lidar consigo mesmo. Você precisa conhecer os seus gatilhos que te levam aos erros. Você precisa saber lidar com as frustrações, com os ciúmes, com as expectativas irreais. Você precisa desenvolver a capacidade de ler as situações da vida com sobriedade, com base em fatos, não com impulsos e feridas mal curadas. Você precisa entender o seu papel de amigo. Aquele amigo que doa, que escuta, que corrige, que fala a verdade. Se você já considerou, na verdade, você já considerou que você possa ser esse amigo tóxico? É uma outra conversa difícil. Eu já deixo aqui a sugestão para você chamar aquele amigo do coração e perguntar: cara, você me acha tóxico? O que é o cara tóxico? É o cara que é dependente emocionalmente, que precisa de uma pessoa para satisfazer todas as suas emoções. Bom, irmãos, talvez você saia daqui pensando em procurar um psicólogo. Tem uns irmãos aí da igreja que podem ajudar. Mas o fato é que cuidar da nossa saúde mental, e talvez até fazer uso de medicação, é uma bênção. Porque é para a glória de Deus. Quando você cuida da sua saúde mental, você abençoa não somente você, mas todo mundo que está com você. Você abençoa a igreja, cara. Então, a sua saúde é importante não só para você, mas para a igreja. Mas sabe de uma coisa, né? Está tudo bem, né? Glória a Deus pelos remédios. Levanta a mão quem não tem um CID aí. Difícil. Você precisa glorificar a Deus cuidando da sua mente, melhorando na qualidade dos seus relacionamentos atuais. Você vai construir novos relacionamentos. E, bom, não deixe de buscar o conhecimento, porque absolutamente o Evangelho é o seu filtro. No versículo 7, irmãos, diz que o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Enquanto o sábio reconhece sua limitação e busca aprender, o louco ou o insensato aqui, ele rejeita tudo isso. Mas, afinal, quem é o louco? Irmãos, o louco em Provérbios é tudo aquilo... na verdade, ele é o contrário do sábio. Ele não tem autocontrole, ele se irrita facilmente, ele despreza a correção, ele não tem um coração ensinável, ele se acha autossuficiente, ele não administra bem a sua vida. Então, o louco é o oposto do sábio. Ele despreza o temor do Senhor, ou seja, ele rejeita a verdadeira sabedoria desse mundo. Então, o problema do louco não é de ordem intelectual, é de ordem espiritual. Porque ele pode ser um cara inteligente. Ele pode ser um cara com muitos diplomas. Mas ele ainda não se rendeu à maravilhosa graça de Deus. Ele tem um coração duro. Ele é orgulhoso. E ele tem até acesso ao conhecimento de Deus, mas ele se recusa a dar ouvidos a isso. Então, o insensato não tem prazer no entendimento, e sim em expor os seus pensamentos. Está lá em Provérbios, capítulo 18, verso 2. Mas há esperança, né, irmãos? Porque o Provérbios também é um livro de esperança. É um convite ao arrependimento, é um convite à mudança. Então, Deus pode transformar, sim, um coração de um insensato em um coração de sábio. O Espírito Santo pode regenerar até mesmo aquele coração mais endurecido, até mesmo aquele que já desprezou os conselhos do Senhor por muito tempo. O ponto é que a graça de Deus está disponível aqui hoje. O Senhor está aqui nessa manhã e Ele quer te receber como filho. Então, tema ao Senhor. Tema ao Senhor e se renda ao Evangelho. Meu irmão, para você que teme ao Senhor,
para você que reconhece a Cristo como fonte inesgotável de sabedoria, o texto que lemos nos convida a um amadurecimento. Nós precisamos amadurecer. Ouça ao sábio, cresça em prudência. O instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. A maturidade, segundo Provérbios, não é um ponto de chegada, mas é um processo que consiste em ouvir a voz do Senhor. Então, meus irmãos, se exponha à palavra de Deus. Se exponha ao seu momento de devoção. Abra sua Bíblia, clame por iluminação, faça uma leitura cuidadosa e reflita sobre o texto. Porque rejeitar a voz do Senhor é caminhar para a autossuficiência e para a ruína. Quando nós abandonamos a leitura bíblica, todos sofrem da mesma forma. Você sofre, seus amigos sofrem, e a igreja também sofre. Então, cuide da sua saúde espiritual, irmãos. E, bom, gostaria de pensar o que tem ocupado o seu coração, sabe? Porque nós somos mestres em colocar outras coisas ou até criar ídolos para colocar no lugar de Deus no nosso coração. Então, quem tem acessado o seu coração? O que você tem escutado que tem ocupado o lugar de Deus no seu coração? Vale a pena a gente refletir sobre isso nessa manhã? Então, meus irmãos, nós precisamos crescer em prudência, adquirir habilidades. E a maturidade bíblica não se resume num comportamento moral. E nem precisa de bagagem intelectual. Mas amadurecer é crescer em direção à semelhança de Jesus. Então, a maturidade é definida com base em um modelo perfeito, que é Jesus. A sabedoria exige um esforço interpretativo. Ela não é entregue a frases de efeito ou possíveis memes do Instagram. Ela demanda uma reflexão, uma leitura cuidadosa, temor e muita humildade diante da palavra do Senhor. Então, a maturidade ela não acontece por osmose, tá? Nem por tempo de igreja. Mas a Bíblia diz que crescemos por meio do pleno conhecimento do Filho de Deus. Está lá em Efésios. E esse conhecimento vem por meio do ensino das Escrituras, pela exortação amorosa, pela vivência diária na fé e pela comunhão dos santos. Então, meus irmãos, maturidade não é um projeto pessoal. Maturidade é um projeto comunitário. Então, você está aqui nessa manhã, ouvindo a palavra, tem alguém falando aqui, que eu espero que seja o Senhor. E é um projeto comunitário. É você aprendendo comigo e eu aprendendo com você, meu irmão. E é na convivência uns com os outros que nós crescemos. E aqui o núcleo é muito importante, irmãos. Somos feridos, curados, corrigidos, moldados para a glória de Deus. Então, se você ainda não tem um núcleo para chamar de seu, você vai procurar o pastor Jackson. Pode me procurar também, eu não tenho ido por conta do seminário. Mas eu cheguei para o lanche essa semana, amém, irmãos? Deu tempo. Então, irmãos, procure um núcleo para chamar de seu. A maturidade redefine a nossa missão, a nossa cosmovisão. Então, à medida que crescemos em Cristo, nós nos tornamos mais úteis para o reino de Deus. Então, a maturidade não nos leva à zona de conforto, mas ao engajamento com a nossa vocação. Por isso eu pergunto, o que Deus tem colocado no seu coração? E quais são os trabalhos que você tem desprezado, irmãos? Quais são as responsabilidades que você vê o irmão, você sabe que ele vai na sua direção para te chamar para alguma coisa na igreja e você foge. Meu irmão, você precisa amadurecer.
Você precisa amadurecer. Porque a igreja é uma responsabilidade nossa, meus irmãos. Deus nos confiou a cidade de São Gonçalo. Você já pensou sobre isso? Nós temos uma responsabilidade missional com a cidade de São Gonçalo. Então pensa em quantos perdidos nós temos nessa cidade. Bom, chegando próximo ao fim, né, nós precisamos viver com um propósito, irmãos. Porque o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, ser maduro é ser consciente da nossa missão. Ser maduro é glorificar a Deus em todas as áreas da nossa vida. Então, a verdadeira sabedoria, ela não vem de nós, mas ela vem de Deus. Ela começa com o temor do Senhor, que se revela em Cristo e se desenvolve por meio da palavra, da comunhão, do discipulado. Então, ser sábio é ouvir, é crescer, é aprender, é reconhecer os seus limites e viver uma vida que glorifique a Deus em todos os momentos. Então, meu irmão, que não sejamos loucos, que sejamos tementes a Deus. Vamos orar? Curva a sua cabeça. Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque a sua graça, ela é constrangedora, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos chama à maturidade. O Senhor nos chama a assumir compromissos espirituais com a nossa vida, com a tua igreja, com a nossa cidade, Senhor. Então eu peço, Senhor, que o Senhor nos dê condições de obedecê-lo. Peço, Senhor, que o Senhor nos dê condições de proclamar as tuas verdades, Senhor. Senhor, eu clamo por sensibilidade, Senhor. Eu clamo, Senhor, para que tenhamos os nossos olhos abertos, para que possamos, de fato, enxergar o perdido, abraçar o perdido. Nós entendemos, Pai, que o Senhor nos deu essa oportunidade de participar da sua missão. Mas, às vezes, é difícil encaixar isso no nosso dia a dia. É difícil encaixar na nossa rotina. Por isso eu peço a tua graça, Senhor. Por isso eu peço a sua misericórdia, Senhor. Para que possamos, de fato, cumprir aquilo que o Senhor tem para nós. Nos abençoe como igreja, Senhor. Nos ajude a amadurecer, Senhor. Para a honra e glória do teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém.